Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Estão bem, Boa tarde. confortáveis? Boa tarde. Essa Boa tarde. Boa tarde, nessa calorosa tarde de janeiro. Vamos ler uma página para harmonizar os nossos pensamentos e nós direcionarmos, na medida da nossa leitura, os nossos pensamentos e melhores sentimentos para os nossos irmãos lá de Manaus também, né, aproveitando o encontro. E vamos ler uma página, mais uma vez, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. A lição sorteada foi a de 142. Um só Senhor. Está em Lucas 142, Raquel. Capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem devem servir. Como o reino de Deus ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Há um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício do seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas, sim, transformar parte de serviço confiado ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. E assim, Jesus, mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno do teu nome, encarnados e desencarnados, agradecidos pela oportunidade de estudarmos um pouquinho mais essa redentora doutrina que nos revela tantas verdades que até algum pouco tempo atrás nos foi velada. Jesus, abençoe cada um de nossos irmãos, nossos companheiros encarnados e desencarnados, e principalmente, nesta tarde, Senhor, acolha as nossas preces, os nossos melhores sentimentos, os nossos pensamentos mais elevados em direção aos nossos irmãos de caminhada que habitam no estado de Manaus, no estado do Amazonas e Manaus, melhor dizendo. Levai, Senhor, o consolo necessário, o amparo divinal, a calma para que todos aqueles que por ora atravessam por seus difíceis momentos de provas e até expiações, que sejam todos consolados por vossa luz, Senhor. E assim, mais uma vez, nós vos agradecemos a luminosa presença neste grupo e pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiquei emocionado. Então vamos lá, compartilhando o nosso estudo da tarde. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom o áudio para vocês aí? Perfeito. Sim. Perfeito. É porque eu tive que fazer aqui uma pequena alteração
Pronto. Ok. Bom, então, no último estudo, ou no estudo do capítulo anterior, apresentado pelo nosso companheiro, nosso amigo, irmão Eunápio, ele dissertou sobre o capítulo 12, mais especificamente sobre o título de umbral, e hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 13, que fala sobre o gabinete do ministro, ou no gabinete do ministro. Mas antes de nós trazermos propriamente o nosso estudo, nós vamos convidar um companheiro confrade querido por todos nós, talvez desconhecido por alguns, para que ele faça um preâmbulo do capítulo 13, inclusive até dando alguns pequenos puxões de orelha em cada um de nós, muito interessante. Então, ele vai fazer uma pequena introdução, né, uma viagem, né, até metade do capítulo 13, para nós nos adiantarmos, e logo depois, então, a fala dele, nós iniciaremos efetivamente o nosso estudo. Então, com vocês, o nosso companheiro, André Luiz Ruiz. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando o livro Nosso Lar. E hoje o capítulo 13º, no gabinete do ministro. André Luiz está cansado de não fazer nada e quer, quem sabe, mexer os músculos, não é? Se desenferrujar um pouco, prestando algum serviço. Ele então procura Lísias, seu amigo, seu confidente, o seu enfermeiro particular ali na cidade. E Lísias diz a ele: olha, por que você não fala com o ministro? O ministro Clarencio, ele preza muito você. Outro dia mesmo perguntou como você estava indo. Fale com o ministro. Você vai ver que ele vai te ouvir e vai te dar uma opinião a respeito do seu desejo de trabalhar. André então se animou e foi solicitar, pelos canais competentes, uma audiência com o ministro Clarencio. Você já imaginou o que é conseguir uma audiência com o ministro do Brasil? Imagina como as coisas são complicadas, como tem que ir com alguém que tem acesso ao assessor, pedir horário, esperar 15 dias, 20 dias, um mês. Não, André Luiz disse. A única surpresa dele é que não podia ser no mesmo dia. Tinha que ser este encontro marcado para a manhã seguinte. Poxa, já ia conseguir falar com o ministro Clarencio logo na manhã seguinte. Quando amanhece, André Luiz vai cedinho para lá e descobre, quando chega, que antes dele já havia mais 3 pessoas esperando o ministro. O ministro Clarencio tinha chegado muito antes de todo mundo. Para nós já percebermos que no plano espiritual a responsabilidade de qualquer função não permite que a pessoa se dê ao luxo de ser o último que chega e o primeiro que vai embora. Como é na Terra, em que autoridades se sentam no trono do poder e acham que eles são deuses ou semideuses e que os outros são restos que têm que esperar pela sua boa vontade. Lá não. O ministro já tinha chegado antes de todo mundo e estava atendendo casos urgentes. Quando terminou de atender os casos urgentes, então recebeu os que estavam esperando. Só que o ministro tinha uma técnica para conversar com as pessoas que pediam audiência. Ele recebia sempre de 2 em 2. E o Lísias, depois André Luiz explica que essa era uma técnica para tornar a audiência mais instrutiva para mais pessoas. Porque se ele recebesse um de cada vez, ele falaria coisas, explicaria coisas que só aquele estava aprendendo. Enquanto se estavam em dupla, os 2 estavam aprendendo com o outro na abordagem que o ministro estava fazendo sobre cada caso. André, então, espera chegar a sua vez, ele é o 4, e depois que os 2 primeiros são atendidos, cabe a ele e a uma senhora entrarem juntos no gabinete do ministro. Como a mulher tinha chegado antes, não é porque ela era velhinha, porque no plano espiritual não tem esse negócio de idade. Ué, quem é que é mais velho? Quem aparece mais velho ou quem já foi criado há mais tempo? Como esses negócios estão vinculados a uma idade do espírito, esse negócio de mais velho, mais novo, só vale aqui na Terra. Lá, não é assim. Lá, explica André Luiz, que a velhinha foi falar primeiro porque ela estava antes dele, esperando o ministro. Era a ordem de precedência. Então, a velhinha começa. Quem é essa senhorinha? É uma mãe.
coisa doce. Mãe é mãe sempre. E ela está se queixando que ela tem 2 filhos na terra. E ela gostaria muito de ampará-los. Então, ela tem um diálogo com o ministro muito interessante que você vai também achar quando se inteirar do seu conteúdo. É o que vamos fazer agora. Pegue o nosso lar no capítulo 13º e vamos ver a conversa desta senhorinha com o ministro Clarencio. Tudo antes do André Luiz começar a conversar com o ministro. André Luiz só estava ouvindo. Vamos ao texto. Começou então a velhinha a falar com o ministro. Nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios, lá no ambiente da terra. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo fugir ao peso da angústia. E então a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto, em um choro bastante volumoso. O ministro, dirigindo a ela um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondosamente. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? E então ela responde, eu queria que me concedesse recursos para eu mesma protegê-los, lá nas esferas do globo. Eu baixar lá na terra e proteger meus filhos. Então, o ministro sorriu e, de maneira bastante serena, respondeu-lhe, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação, quietinho, sem fazer nenhum esforço, no conforto do próprio lar? O Pai criou o serviço e a cooperação como leis, que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. A sua consciência não lhe diz nada neste sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Perguntou o ministro. Bônus hora é aquela hora de serviço que cada pessoa vai contando na medida em que vai prestando serviços comunitários nesta colônia. A interpelada respondeu assim, hesitante, 304 horas de serviço. E sorrindo, Clarencio respondeu a ela, é de lamentar, minha filha, pois está hospedada aqui em nosso lar há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Vejam só. Em 6 anos, ela havia dado 304 horas de trabalho voluntário. Sabe quanto corresponde proporcionalmente? Se você fizer as contas, converter 6 anos, ela estava lá há mais de 6 anos, mas vamos por 6 anos. Você converter isso em dias e horas e comparar com o que ela tinha doado de si mesma, ela havia doado 0,58%, arredondando, do seu tempo em nosso lar. Havia recebido benefícios desde o dia que chegou, mas havia prestado somente 0,58% de esforço para ajudar a comunidade. Olha só que interessante. Como nós somos, não é? Já estamos querendo favores. Ela já foi lá pedir para o ministro dar um jeitinho. Agora, no último bloco, você vai ver só como as coisas se complicam para essa senhorinha, mesmo velhinha, mesmo mãezinha, mesmo de cabelo branco, como não é possível enganar a verdade. Fique conosco. No próximo bloco nós vamos ver como que este capítulo termina. Bom, André, muito obrigado pela sua participação. Nós já deixamos aqui o convite formulado para que você possa estar conosco em outras ocasiões, contribuindo com a sua experiência, sua sabedoria,
alguns dos nossos trabalhos. Bom, então, iniciando agora, nós vamos criar uma espécie de radionovela, transformando o nosso estudo em algo um pouco mais participativo e até mais palatável, né, para nós absorvermos melhor o conteúdo que André nos traz nesse capítulo 13, no Gabinete do Ministro. Então, vamos lá. Com as melhoras crescentes de André, que já tinha se recuperado, estava bem, estava pleno, né, equilibrado, se sentindo saudável, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Ele queria trabalhar, como o próprio André colocou, né? E arregaçar as mangas e ajudar o que fosse preciso. Ele era médico e tinha um contingente enorme de necessitados, né, desse tipo de atendimento, de amparo. Então ele gostaria muito até de poder contribuir com seu conhecimento, mas não foi bem assim que aconteceu. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo, aqui na Terra. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Esse asteriscozinho aí veio para nos dar um puxãozinho de orelha. Quem de nós não perdeu excelentes oportunidades aqui? Mas ainda é a hora de nós abraçarmos as novas oportunidades que Deus nos concede para que nós consigamos nos aprimorar a cada nova oportunidade dessa e avançarmos mais um pouquinho na nossa escala evolutiva. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Aqui a gente percebe que André já tinha desenvolvido aquela vontade de voltar a atuar como na Terra. Só que em nosso lar, ou como em qualquer outra colônia espiritual, a realidade é bem diferente daquela que nós imaginávamos enquanto encarnados. E a gente agradece a doutrina espírita, a Kardec e a Chico, óbvio, né? André Luiz também, por nos trazer essas informações luminosas, né, que nos alforria da nossa ignorância. Seguindo, cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como nos outros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro. Luciano, não consigo ler, tá? O texto. Tudo bem, obrigado. Eu também Fátima. não, tá embaçado. Tá borrado, Tá tá muito borrado. Tudo bem, tá? Obrigado, gente. Aqui também tá para mim no celular. Não tem problema não. Fátima, admite a sua aí, por favor. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde de me atrever. E os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, aí é que vem informação que para nós é de extrema importância. A medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Então aqui a gente percebe como existe uma diferença muito grande entre as atividades que nós exercemos aqui, enquanto encarnados, e essas mesmas atividades já desenvolvidas na espiritualidade. A técnica, a forma de tratamento, a forma de empregar os medicamentos, o amparo, o apoio, é bem diferente daquela que nós habitualmente conhecíamos aqui. Então, inesquecível, inexequível, ou seja, irrealizável, ou que não se consegue cumprir ou executar. Portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, ao meu ver, seria uma invasão de seara alheia. Aqui a gente percebe
o cuidado e o respeito que os espíritos mais esclarecidos desenvolvem, principalmente quando já estão na espiritualidade, com relação a essa tentativa, ainda que com uma maior boa vontade, de ajudar em determinados setores. Não havendo convite, não façamos. Aguardemos que numa hora qualquer seremos convocados ao trabalho. Então, seguindo, no apuro de tais dificuldades, Lísias era amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que então não pedir socorro a Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará ao seu favor. Animou-me então grande esperança. Consultaria então o próprio André, o ministro do auxílio. Seguindo, iniciando contudo as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. É como o André Luiz falou, né? André Luiz Ruiz. Aqui na Terra, né, no plano material, aquele jeitinho brasileiro ou qualquer outro jeitinho, né, que se consiga uma ponte, né, mais rápida para acessar determinadas autoridades, no plano espiritual não é dessa forma. É o que de fato realmente é. Cada um respeita o tempo e a autoridade de cada um. Não existe o importante levar vantagem em tudo. Efetivamente, na espiritualidade, isso não acontece. Bom, esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Ou seja, os compromissos e as responsabilidades maiores, elas foram cumpridas antes mesmo dessas entrevistas ou desses encontros, né, que muitos procuravam ter com o ministro Clarencio. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, e aí mais tarde, que ele aproveitava desse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. E aí a gente entende o seguinte: é interessante essa postura adotada pelo ministro Clarencio, que, como inclusive falou também André logo no início, André Luiz, muitas das vezes o que era dirigido a uma determinada pessoa também atenderia uma segunda pessoa. E aí a gente percebe como é que o tempo também é utilizado no plano espiritual e todo o conhecimento também deve ser compartilhado, não especificamente para uma única só pessoa. Essa técnica, digamos assim, que o ministro Clarencio desenvolveu, visava justamente contemplar outras pessoas, além daquela, naturalmente, que iria ter com ele. E assim foi com o André e com essa senhora. Então, seguindo, penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. Ou seja, ela chegou antes, então naturalmente seria atendida primeiro. Né? Mas aquela história, né? Nem sempre o mais velho significa ser o mais velho, ele pode ser até o mais novo. E também o mais novo não necessariamente pode representar o mais velho, ou o mais novo, melhor dizendo. Então, é como também o André colocou. O que pesa, nesse caso, é a idade espiritual. E aquele cabedal de conhecimento que nós construímos em nós e que lhe é revelado, queiramos ou não, na espiritualidade. Muito embora essa senhora tivesse chegado antes do André, mas, na verdade, o André que deveria ser atendido antes. E acabou sendo depois, como vamos ver. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez.
Então, penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa. Assim, vamos lá. Estou repetindo aqui. O ministro recebeu-nos, cordial, deixamos à vontade para discorrer. E aí entraria o nosso companheiro, que já sinalizou, e eu também estou percebendo. O Zé aqui melhorou um pouquinho. E Fátima também. Tá bom para vocês aí? Melhorou, melhorou. Ah, tá. E aí, será que Ok. assim... Sim. Ok. Nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre senhora, a pobre criatura, se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Nós sublinhamos intacta a energia pessoal, que essa postura serve também para nós. Naqueles momentos de maior dificuldade, maiores desafios, nós devemos manter ou tentar, pelo menos manter intacta ou impoluta a nossa energia pessoal, para que a gente não permita que ela seja drenada pelas circunstâncias externas e também por certas pessoas que nos exaurem a energia. Então, frente a qualquer circunstância, procuramos tentar manter intacta, conservar a nossa energia pessoal. E aí, número 2. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Desejava que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, nas esferas do globo. Ah, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantê-los em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitadamente. 304. É de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que restabeleceu 2 lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação das tarefas regeneradoras. Pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os... Tá difícil de ler. Mas quem os tolerará, senão os santos? Fiz o possível.
tanto ficou pior agora. Aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços. Localizei nos gabinetes de investigações e pesquisa do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez, enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, escutando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo conquista com os superiores, companheiros e interessados no serviço, nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que amam, se não souber servir e obedecer nobremente. Tira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar a coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxílio aos amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é a lei eterna. E se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos o assunto com a devida atenção, naturalmente no futuro. Sentou-se então a mãe inquieta, enxugando as lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. E aí, nesse ponto, nós terminamos o capítulo 13. O próximo estudo será o 14. E abrimos, então, a fala para quem quiser fazer seus comentários. E, para fecharmos aqui, é interessante nós ilustrarmos um pouco mais essa passagem, né, de André com o ministro Clarencio e essa senhora. Aqui ficou claro para nós duas questões importantíssimas. A primeira são duas leis naturais. É a lei de causa e de efeito, ou de ação e de reação, e nós só colheremos aquilo que nós plantarmos. E a lei da justiça e de igualdade, porque todos nós vivemos sob as leis divinas. E quando nós transgredimos essas leis, naturalmente a própria consciência, num dado momento, ela vai sinalizar. Não só ainda na condição de encarnado, como também na condição já de desencarnado. E aí é que entra um plus nessa história. Enquanto nós estamos aqui nessa condição, o nosso corpo,
até conversando ontem com uma amiga nossa, não precisamos citar o nome, ele meio que amortece, né, muitos dos nossos sentimentos. Amortece as dores, como também amortece as alegrias, amortece a felicidade, amortece o sofrimento, tudo de ordem moral. Porém, ao retornarmos à pátria espiritual, todos esses sentimentos que nos traz alegria ou infelicidade, eles são exponencialmente maiores. Porque nós não temos mais o arcabouço físico que nos protege desses sentimentos superlativos. E lá o sentimento é integral, tanto os negativos como os bons também, naturalmente. E aí que a gente percebe a importância de mantermos a nossa energia equilibrada, como Clarencio fez. Quando aquela senhora começou a chorar, se algum de nós, né, a gente segura o choro, não estabelece empatia para não demonstrar nenhum tipo de reação, para não potencializar a tristeza. Então devemos manter o quê? Uma postura serena, calma. A gente pode até estar por dentro sentindo alguma coisa diferente, mas essa contenção dessa energia pessoal ela deve ser bem administrada a partir do momento que nós estamos encarnados, porque ao retornarmos à pátria espiritual, esse exercício de controle de energia pessoal vai estar muito mais do que consolidado. Isso facilita, inclusive, né, alguns embates ou algumas situações que nós poderíamos vir a atravessar na espiritualidade. Então, aqui nós estagiamos o que nós vamos exercitar lá no plano espiritual, ou aqui nós corroboramos com aquilo que nós programamos ainda na condição de desencarnados no plano espiritual. Certo? Então, duas leis distintas. A lei de causa e de efeito, que aquela senhorinha só tinha trabalhado 0,58% dos 6 anos que ela estava lá, e olha que o ministro Clarencio deu várias oportunidades para ela. Ela declinou de todas elas. Por quê? Entrou o orgulho, entrou a vaidade, entrou a má vontade, entrou a preguiça. Então, ela desperdiçou, já no nosso lar, oportunidades de acúmulo de bônus hora, que são os pontos, como nós vimos, cada hora corresponde a um bônus hora. E ela simplesmente pensou, se nós multiplicarmos 6 anos, né, um ano, 12 meses, cada mês são 365 dias, ainda que ela tirasse, que fossem 2 dias de descanso, que ela foi inclusive lá para o Ministério do Descanso, né, e trabalhasse os cinco dias, os nossos aqui dias úteis, 8 horas por dia, seriam 40 horas que ela teria acumuladas. E só acumulou 304 horas. Então, para nós, isso é meio que um puxãozinho de orelha, né? Porque o trabalho existe e nos solicita, e muitas das vezes a gente acaba caindo naquela condição de deixar para amanhã, ou deixar para a próxima encarnação, hoje estou cansado, eu não quero estudar, não quero fazer, não quero acontecer. Estamos desperdiçando oportunidade, como o próprio André Luiz também desperdiçou. Ele reconheceu depois que ele analisou profundamente toda a vida dele, sobretudo aquele período em que ele atuou como médico. Então, passamos a palavra aos nossos amigos para que se coloquem. Eu acho que foi o Nápio que levantou a mão primeiro e depois a Raquel. É contigo, Olá, Titi. pessoal. Raquel, você quer falar primeiro, Raquel? Porque eu sou uma pessoa que está aprendendo a ser educado. Se quiser, você pode falar primeiro. Primeiro as damas. Posso? É bem rapidinho, querido. Então, eu vou rapidinho, vou falar. Não vou dar muito trabalho, não. É só para complementar, quando o Luciano colocou sobre a energia pessoal intacta, além desse equilíbrio das emoções, essa energia pessoal intacta é a firmeza necessária, o sim, sim, não, não. Ele precisava não se deixar levar por aquele choro dela e direcionar de forma justa. Então, tem o equilíbrio da própria emoção, mas tem a firmeza também das decisões, do posicionamento dele. Muito obrigada. Perfeito, Raquel. Posso falar uma coisa? Contribuição. E a questão da empatia, alguém pode me falar sobre isso?
Vamos deixar para o Eusnáquio responder, já que ele está na frente. Muito obrigado pela parte que me toca. Puxando o cordão, né, o carretel da Raquel, eu acho isso muito interessante, porque, na realidade, Raquel, e eu acho que comumente o que nós conversamos aqui no grupo é para nós tentarmos chegar sempre a um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é muito difícil, né? Veja, por exemplo, as oportunidades que foram dadas para essa senhora, para esse espírito, mas ela não, ela só queria fazer aquilo que lhe convinha, aquilo que para ela achava interessante, né? E certamente pelo andar da carruagem, como pegando outro termo teu, se ela fosse ajudar esses filhos encarnados, certamente ela iria fazer igual a nós aqui tendemos a fazer, que é passar a mão na cabeça, que é justamente dar o que acha conveniente, o que quer não falar o não, quer sim, sempre dizer sim, quer deixar a razão de lado, quer só se levar pelo sentimento, pela emoção no processo de educação de crianças ou das pessoas que nós gostamos. Então, essa construção, que é o que o Clarencio fala muito bem, é o Clarencio, né? O ministério, né? É ele, né? Quando ele tem a empatia, mas também compreende que ela vai atrapalhar muito mais do que ajudar, ele se coloca no lugar da outra, lembrando das possibilidades, como ela bem iniciou a conversa, sabe que tudo que Deus faz é justo e bom, né? E ele vai falando das possibilidades que ela não conseguiu fazer ainda, não conseguiu amelhar para ela esse equilíbrio necessário, condizente com as leis divinas, para saber atuar da forma melhor com os protegidos que ela queria proteger, com os filhos dela. Então, como ela ainda não sabe, né, por empatia, até mesmo antevendo processos piores de semeadura que ela iria ocorrer lá na frente, né, por não saber dizer não, por sempre estar atrelada a essas emoções e sentimentos e não balancear sentimento com moral, com intelectualidade, né, o ministro, né, preferiu dizer, aguenta a mão um pouquinho, vamos fazer umas outras coisas primeiro, para você ir equilibrando suas emoções, seus sentimentos, para aí sim você estar apta lá na frente a fazer o que você deseja. Mas eu quero falar também uma outra coisa sobre isso aí, né? Eu quero falar como as leis humanas, agora eu posso tirar muitos agora, eu vou provocar agora uma discussão talvez, mas como as leis humanas ainda estão muito atrasadas. Muito atrasadas. Veja só, se fosse algo aqui no Brasil, ultimamente, se não mudar a leitura, né, se não mudar os escritos da nova edição, para não ficar politicamente correto, que eu espero que não, que eu espero que isso não tenha ocorrido, iriam falar que está infringindo a lei do idoso, porque a lei do idoso é para ficar na primeira fila e é para ser atendido primeiro. Né? E o André Luiz nos lembra que não é por aí que a banda toca na espiritualidade, né? É a empatia. Ele foi lá, ele foi primeiro porque ele estava lá em primeiro lugar, não porque ser idoso, porque ser mãe, ou por ser por nada disso, né? E é muito triste, eu abro agora um parênteses, né, falando novamente do idoso, é muito triste um país ter uma lei para proteger idoso. É muito triste. Isso significa que nós, que fazemos parte da sociedade, não temos a ética, a moral para introjetar isso no coração. Eu preciso de uma lei para que isso ocorra, meu Deus do céu. Para você ver quão atrasado nós estamos. Né? Quão atrasado nós estamos. Uma lei começa no Japão, não precisaria nunca. Porque lá, e nem na Coreia do Sul, porque lá, eticamente, digamos assim, as pessoas já cuidam do seu idoso, né? Já cuidam, né, daquele cidadão que já tem seus 90, 80, 70 anos. Aqui não precisa da lei. Olha a coisa. Mas, mesmo assim, essa lei ainda precisa ser ajeitada no coração, né? De tal forma que não fique uma empáfia, né? Que fique realmente uma empatia, como a Nádia acabou de colocar. E, para finalizar, para não encher mais a paciência de vocês, eu me lembro de Jesus falando quem é seu pai e sua mãe. Olha só, quem é seu pai e sua mãe, né? Lembra dessa frase do Cristo? É a mesma frase que o ministro deve ter falado para essa mãe. Quem são os seus filhos? Porque eu te dei tanta oportunidade para você ajudar tantos
e você não quis. Você só queria aqueles que você achava, né, que você tinha gerado na sua encarnação passada e tudo mais, né? Os filhos nossos estão por aí, estão pelo mundo, né? Pode ser um Luciano, que eu estou olhando na cara dele, quando eu dou um abraço para ele, quando eu falo uma palavra bonita. Ou pode ser a Raquel, quando eu faço minhas palhaçadas pela rir de vez em quando. Ou para a Nádia também. O carinho é o mesmo. Não precisa ser as minhas duas filhas de 13 e de 7 anos. Né? Elas também são minhas filhas, né? Mas os filhos, os irmãos, as mães, os pais, somos todos nós. E é essa empatia que está faltando no nosso coração. Enfim, eu acho que foi mais ou menos por aí. Se eu começar a falar, não para. Então, deixa eu parar. Obrigado, Eulápio. Excelente contribuição. Você está dissertando sobre a sua linha de raciocínio. Estava aqui me lembrando daquela música do John Lennon, quando ele cantava que sonhava com um mundo diferente, né? Um mundo mais livre, onde não houvessem muros nem cercas, né? Onde os filhos dos meus vizinhos seriam os meus filhos também e vice-versa. É utopia? Talvez tivesse sido naquela época. É a música do Roberto também, né? Eu quero apenas, né? Olhar os campos. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Então é isso, essa sociedade utópica, que como nós falamos há pouco tempo, a professora filósofa Lucilena Galvão, né, que cita Platão na Sociedade Ideal. Gente, quando alguém traz alguma informação, que seja de ordem científica, filosófica, moral, religiosa, o escopo dessa transformação já foi desenvolvido no plano espiritual há muito tempo. Então, o que Lennon, o que o Roberto, o que Platão, o que a Lúcia nos trouxeram, já existe na espiritualidade. Nós sabemos que todo projeto, todo movimento, primeiro acontece no plano espiritual e futuramente é realizado no plano material através de nós encarnados via intuição. Então, essa sociedade perfeita é o reino de Deus que um dia será implementado na Terra via homens de boa vontade e mansos de coração. Se nós nos atermos só à palavra, literalmente, ficaremos engessados. Quando a gente consegue transcender o sentido, a interpretação, a simbologia da palavra e ir além, como Jesus nos diz, feliz do homem que acredita naquilo que não vê, porque dele será o reino dos céus. Então, quando a gente entra em algumas questões que são super importantes, claro, a gente está aqui no grupo altamente, profundamente democrático, e algumas questões são levantadas, são muito pertinentes e interessantes, inclusive, que sejam discutidas, porque senão fica aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, entendeu? E se não for diluído, o que acontece? A pessoa desencarna e só vai ter o benefício da dúvida no plano espiritual. Então, mais uma vez, o Alegria de Florescer cumpre também com esse papel. Obrigado, Zé. Nádia, agora é você. Deixa eu me colocar mais claramente. Quando eu falei para alguém discorrer sobre empatia, era não com relação a Clarencio e a senhorinha, mas com relação à senhorinha e as atividades em que ela foi colocada. A incapacidade dela ser empática com as pessoas em qualquer posição que ela estava. Era nesse sentido que eu queria que alguém falasse sobre empatia. Bom, abramos então a fala para quem quiser, mas deixa eu só fazer uma pequena introdução. Eu me recordo de um dos ENEFs, acho que foi em 2017, Raquel vai me refrescar a memória, cujo tema principal tinha o título de Educa-te. A gente entende o seguinte, cada um, o ser humano, esses 8 bilhões de seres humanos que existem hoje no planeta, são seres individuais. E vou falar novamente, indivíduo é não dividido em dois. Nós somos únicos, somos singulares, embora tragamos em nós alguns padrões muito semelhantes. Mas somos diversos, somos diferentes. Cada um foi criado num dado momento,
com o seu grau de maturidade, de sensibilidade intelectual e emocional. Aquela senhorinha, por mais que o instinto materno fosse latente nela, e é em todas as mães, como nós sabemos, ela queria, sem que ela soubesse, transgredir uma regra áurea dentro do nosso lar, que era a conquista do benefício de retornar ao plano material através do trabalho desenvolvido. Tem espíritos que têm milhares de bônus horas acumuladas e que até propiciam, inclusive, reencarnar em outro planeta. Então, essa senhora demonstrou naquele momento um profundo grau de egoísmo. Ela não pensou no Clarence, ela não pensou no André Luiz, ela pensou nos filhos. Estava errada? Para ela, não, ela estava certa. Ela estava certa. Vocês concordam? Só que dentro de uma ordem maior, de uma lei superior, ela estava equivocada. Porque ela desconhecia as leis que regem as nossas vidas, tanto de encarnados como desencarnados. Que a postura dela foi egóica, foi, não resta dúvida. Agora, o que justifica essa postura de querer um benefício maior que ela não construiu foi o instinto materno. Então, a tua pergunta, Nádia, também é bastante pertinente. Interessante. Posso colocar uma coisinha? Marco. Deve, Marcelene. Estava esperando você, que é o especialista em atendimento fraterno. Não, a minha colocação é a seguinte. Toda vez que eu ouço essa passagem, né, para mim ela é uma das passagens mais emblemáticas que tem no nosso lar. Ela vai além dessa questão da empatia, no meu modo de entender, ela remete ao conhece-te a ti mesmo. Essa senhora, ela não se conhece, ela se achava uma pessoa boa, ela se achava uma pessoa cumpridora dos deveres, portanto, ela deveria ter o direito de visitar os filhos. Mas ela não se conhecia. E quando Clarence começa a colocar isso, oportunidade que ela teve e que ela não conseguiu fazer, justamente porque ela não tem empatia, né? Porque ela não quer se incomodar, ela é boazinha desde que não se mexa com ela. Tá? Então, aí ela começa a perceber isso. E André, que não é bobo, que está ali esperando a vez dele de falar, também começa a perceber isso. Então, eu acho que essa passagem ela é uma lição para todos nós, inclusive, para que nós pensemos sempre nisso. Será que a gente está fazendo o que a gente pode? O que a gente deve? Ou será que a gente também está na condição dessa senhorinha, né? Só esperando a hora de poder pedir uma missão sem ter ainda feito um treinamento, porque a gente só vai poder ter missões na frente quando a gente puder ter feito esse treinamento com o que nos é dado aqui. Com a família, com o vizinho, com o chefe mal criado, com o filho difícil, né? Seja lá com o que for. Trabalhar, um trabalho, às vezes, num local inóspito, um trabalho, às vezes, que incomoda, mas que a pessoa não tem como sair daquele trabalho para outro, ela tem que aprender a fazer aquilo. Então, quando nós aprendermos a fazer isso, com carinho, com respeito que toda função merece, quando nós aprendermos a entender o próximo nas suas necessidades, ou seja, termos empatia com o próximo, a gente vai estar se preparando. E, para mim, essa passagem ela é isso. Ela vem mostra a questão da senhora, mas mostrando para a gente. Ó, gente, ó, leitor, ó, quem está vendo o filme, eu, telespectador, é para vocês. É para todos nós. Não é para aquela senhorinha. Ela não é diferente de nenhum de nós. Né? Ela está querendo o bem dos filhos dela, mas sem sair do seu conforto. Sem sair da sua condição de, como o Lu gosta de dizer, como é que você sempre fala, Lu? Zona de conforto. Ela não queria se mover na zona de conforto dela. Está ali, esperando uma oportunidade para ajudar os filhos, mas não quer fazer nada para isso. Entende? Então, acho que vai além da questão da empatia, acho que a questão de se conhecer, conhecimento de si próprio, para poder treinar a nossa melhora, para que a gente possa, inclusive, treinar essa questão da empatia. Porque eu não posso ser empático se eu sou muito egoísta. E todos nós temos ainda
o orgulho e o egoísmo ainda gritando dentro da gente o tempo todo. E a gente tem que combater isso, né? Estou falando para mim, né? Cada um que entenda como achar que pode, eu estou falando para mim. Tem muito orgulho, muito egoísmo, tem que combater, procuro combater, para que possa me tornar realmente empático e fazer a minha parte. Não ficar como essa senhorinha quando chegar lá. Quando eu entrar na minha fila para pedir uma função lá, eu tenho que estar pronto para, seja qual for a função que me derem, eu fazer. Eu acho que é isso. O Marco falou um negócio interessante, que é o equilíbrio, né, Marco? Sim. Ele fala, por exemplo, não adianta ele ser doutor, pós-doutorado, falar 20 idiomas, né? Ele falou lá, se eu não tiver amor, compreensão, tolerância, se eu não souber nada dessas leis maiores divinas, eu não vou funcionar para nada. Nada. Vamos linkar com o estudo de ontem, com relação à renúncia? Vai com Deus, vai lá. Pois é, muitas vezes... A história do amai os vossos inimigos, perdoai, não adianta saber intelectualmente. Não, tem que sentir. Se não exercitar, não tem lugar bom, não tem trabalho perfeito. Você vai se adaptando a isso, e é o exercício que faz, é o exercício da virtude que faz você ter a virtude. Isso. Então, aí entra aquela renúncia de ontem, que a Maria Raquel gosta de chamar de sacrifício. Aí entra a renúncia de não tá bom, não tá legal, mas eu tenho que trabalhar minha tolerância, eu tenho que trabalhar o que eu estou apontando no outro. Não adianta, sabe? Ela estava em nosso lar, gente. Ela não estava lá em outro lugar, em outra colônia, em uma colônia inferior. Ela estava em nosso lar. Não está no umbral, não. Não estava no umbral, não. Umbralina densa, não. Está no nosso lado. É uma aprendiz. Exatamente. Mas... Exatamente. E olha que nosso lar é tranquilo, hein? Não, só duas Exatamente. É próximo da gente, né, Nádia? Nosso lar não é umbral, mas é próximo da gente. Imagina as superiores. Exatamente. Ela, por acaso, está em nosso lar, mas ela poderia estar em outras, uma das 70 e tantas colônias espirituais espalhadas aí pelo Brasil afora. Ou seja, ela já tinha alguma coisa, alguma luz dentro dela, que quando desencarnou, ela foi atraída para o nosso lar. É porque tem pessoas que acham, não era neota no negócio. Não era neota. Por isso foi para o nosso lar. Ela foi atraída para o nosso lar, porque o padrão vibratório dela, ela tinha um código de barra que estava semelhante a uma das prerrogativas básicas para que o recém-desencarnado chegasse até lá. E tem um dado também muito interessante que André Luiz fala. Não foram os diplomas e nem tampouco os títulos e honrarias que ele recebeu aqui na Terra que o chancelaria, olha como é que a coisa é mais profunda, a atuar junto aos enfermeiros, que ele ouvia gritos de gemidos, queria ajudar. Então ele percebeu naquele momento que tudo aquilo que ele construiu em si, em termos de intelectualidade, naquele momento de nada serviu. É como o Marcos não valia nada. O Marcos costuma dizer, oi, a gente sabe disso, nós temos aquelas duas asinhas. Quais são, Marcos? Veja bem, Lu, não é só a questão da intelectualidade. Eu conheci o professor Celso Martins, não sei se ele já está encarnado, acho que ele já está encarnado, mas está bem velhinho, expositor, escritor espírita, e ele dizia sempre isso para a gente dentro da casa espírita, olha, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Ele morava em Campinho, e a casa espírita que a gente frequentava era em Realengo. Ele dizia, eu quero ver ser espírita, na hora que pega o 744, que é o Cascadura Realengo, né? Cheio num dia de chuva, e você está com a roupa limpinha, o cara vem com a perna toda cheia de lama, porque ali antigamente as ruas eram de terra, e suja a sua roupa. Aí é que a gente tem que ser espírita. Ou seja, a gente ser espírita aqui no nosso grupo é uma maravilha. Agora, quando eu estou lá na rua,
quando eu estou sendo fustigado, quando eu estou de cara para o meu familiar difícil, quando eu estou de cara para o meu vizinho que é perturbador, aquele chefe perseguidor ou colega de trabalho também que está doido para me dar uma rasteira, é aí que eu tenho que ser espírita. Então, nesse momento, é que se torna difícil. Quer dizer, eu posso ser uma pessoa completamente do bem, minha vibração está no bem, quando eu estou com todo mundo no mesmo padrão vibratório do bem. Então eu saio daqui e pumba, vou atrair para o celular, mas estou lá no bem. Aí o mentor daquele diz assim, escuta, a gente está precisando de um maqueiro aí para ajudar a carregar os nossos irmãos lá no umbral. Aí eu vou me arrepiar, eu digo, pô, lá no umbral, aquele negócio, eu não vou não. É isso que isso me remete. Ou seja, a gente tem que aprender a ser bom em qualquer situação. Lembramos aqui o Chico, quando o Emmanuel manda ele pedir desculpa a um camarada lá que fez uma coisa errada, e ele diz, poxa, mas ele é que fez o errado. O Emmanuel vai lá e pede desculpa. Ele vai lá pedir desculpa e o cara olha para ele e diz assim, Chico, eu não sei se você é muito bom ou muito sem vergonha. Ele diz, não, eu sou muito sem vergonha mesmo. Por quê? Porque aí é que está o fato dele ser bom, ele não queria nem a vaidade de ser bom. Entende? O que eu estou querendo dizer é isso. Essa senhorinha, não é que ela seja má, mas é aquela pessoa. Se você não pisa no calo dela, tá tudo bem, ela vai te tratar com uma doçura, uma delicadeza. Meu filho, quer um bolinho, quer uma... Mas se você mete o pé lá no jardim dela e arrebenta com as rosas dela, pronto, aí acabou a amizade. E é assim que nós somos. A gente só é bonzinho até, como diz a Marisa, a página 2. Da página 3 em diante, o negócio fica pesado. Ou seja, pisou no nosso calinho, a gente não consegue ainda segurar a questão de se colocar no lugar do outro, saber por que ele está pisando no nosso calo, entender, respirar 2 vezes para conversar. Essa é a questão que coloca a pessoa na empatia, quando ela deixa de ser orgulhosa e egoísta e consegue se colocar no lugar do outro. Muito bom, Marco, perfeito. Nós temos ainda... Agora, quem pode falar de ônibus com roupa limpa é o Dalto. Dalto, você levantou a mãozinha aí. Levantei. Deixa eu passar. São 2 situações que eu acho que é muito fundamental, que é fundamental para todos nós. É a aquisição da humildade, é uma coisa muito difícil. Isso é um trabalho árduo e difícil demais, porque somos testados exatamente aonde há uma brecha na nossa humildade. A gente tem visto pela vida aí alguns testes que eu passei pela vida. Não foram coisas fáceis, né? Mas são histórias longas que a gente pode contar numa outra ocasião. Mas dentro da casa espírita, eu passei 3 anos sentado numa pracinha, que vocês já sabem disso, porque eu não tinha lugar, ninguém me cedia um lugar para trabalhar. Então, foi um teste muito grande. Depois, nós relatamos aqui na vez passada, aqui na aula passada, a Marisa falou que ficou 2 anos em pé. Eu fiquei 4 anos em pé numa determinada função para evitar que algum maluco, que alguma pessoa destemperada invadisse a mesa, enfim, lá na casa de Frei Luís. Então, foram 7 anos de pleno castigo. De pleno castigo. Depois, com outras funções menores, sempre função menor, eu fui aprendendo como transitar dentro da casa de Frei Luís. É uma casa muito grande, é muito complicado se trabalhar lá por dentro. A vaidade lá, eu chamava que o salão principal onde eu atuo hoje era uma grande piscina da vaidade. De vez em quando, todos nós mergulhávamos ali, saíamos, tomávamos o nosso sol, enfim, era mais ou menos assim. Mas nós temos visto, dentro da casa de Frei Luís, altas autoridades trabalhando na cantina, trabalhando no estacionamento, se voluntariando para limpeza de reconstrução de sala de alguma coisa. Hoje não muito mais isso, não, mas um tempo atrás aí a gente fazia assim, vamos dar uma reformada, e estava lá essas pessoas lá. Então, eu acho que era um exercício que essas pessoas estavam fazendo para que se alcançasse um patamar melhor, para que não procedesse, quando convidado a uma função, tivesse escolha. Então, muitos desses irmãos lá, eu me coloco nesse grupo, eu nunca escolhi uma tarefa dentro da casa espírita, porque eu nunca pude escolher na minha vida particular, na minha vida de transeunte,
uma tarefa que eu pudesse realizar, por incompetência, talvez. Né? Então, a gente, dentro desse plano, desse planejamento espiritual, a gente tem que se capacitar. Eu acho que o Celeno está pleno de razão. Todos aí falaram muito bem. Nós temos que se capacitar, procurar compreender a natureza da nossa existência aqui. A Nádia está certa, perfeita na empatia, que ela quis falar. E se capacitar e ficar à disposição. Quando precisarem de nós, de alguma razão, se coloque à disposição. Seja lá a função que for, não adianta ser doutor nessa área da bondade, da misericórdia, não adianta ser doutor. Não adianta ser faxineiro também, não. Tem que ser bom. Tem que ter um espírito bom, um coração bom, tem que ser humilde, tem que ser tranquilo, tem que estar disposto a trabalhar. É compreender a natureza da nossa evolução e se colocar à disposição. O que é que eu tenho que fazer? Lavar banheiro? Vou fazer o melhor que eu puder, mesmo tendo capacidade para exercer uma função de diretor de algum lugar, dentro dessa proposta que a gente tem. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que a minha contribuição pode ser nessa ordem. Perfeito, Dalton, muito obrigado. E aí a gente entende a importância do exercício da simplicidade e da humildade, porque não são os títulos que vão promover o sujeito no plano espiritual, muito pelo contrário. É a leveza do coração. É isso. Perfeito. Eu acho que o Rony queria... Trabalho. O trabalho. Sim. O trabalho. Olha os bônus horas não aí que o André nos ensinou. Não é só intelecto, não é só leveza de coração, não é só oração, é principalmente o exercício, o trabalho. O bem ficou claro na lição de hoje a questão dos bônus hora, né? Para o bom entendedor, um pingo é letra. Então, essas discussões existem, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Rony queria fazer uma pergunta para o Dalton. Rony, você pode abrir seu microfone, meu querido, por favor? Ele fez uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ele fala da vaidade, já me falaram que lá onde? Tem muita vaidade. Lá onde, Rony? Frei Luís. Ah, sim. Não conheço, é o que falam, procede. Não posso falar, gostaria de saber se procede. Fui convidado a ir lá no dia 17 para conhecer uma frequentadora que vai há 3 anos. E esse lance da vaidade foi uma outra pessoa que falou. É isso mesmo. É isso aí, Dalton. Posso responder sim, Rony. Ali, quem frequenta aquilo lá, o Frei Luís é gente. São pessoas, né? E a gente entende que é assim mesmo. Tem gente muito vaidosa, tem gente pouco vaidosa. Humildes são poucos. E eu não me encontro nesse grupo dos humildes, não. Dos simples, não. Sou simples. Pelo contrário, né? Eu posso afirmar, sou uma pessoa simples, lutando para ser humilde, fazendo um esforço que não tem tamanho para ser humilde. Isso é uma luta minha constante, todos os dias da minha vida. Abrindo mão de valores, de certas situações, para me manter simples e humilde. E é muito difícil. Você vai encontrar grandes irmãos na casa de Frei Luís, pessoas excelentes na casa de Frei Luís. E vai encontrar também um monte de gente vaidosa, de princípios menores, vai encontrar tudo isso. Mas a casa de Frei Luís é um dos lugares mais lindos do planeta. Pode ter certeza. Um dos lugares mais bonitos que esse planeta tem. Com todos os problemas. Porque é gente. É gente que faz o trabalho lá. São pessoas lá normais. É coisa de gente. Mas lá eu concordo. É um dos lugares mais bonitos. Mais bonitos, mais luz. Desse planeta. Você já teve, né, Nádia? A casa de Frei Luís, isso aí é muitas vezes. Graças a Deus, graças a Deus. Um dia nós já devemos ter nos visto por lá, Nádia. A casa de Frei Luís, quem pôde, quem teve a misericórdia, não digo privilégio, que ninguém tem privilégio para isso, de ver a casa de Frei Luís à distância, de longe, através de uma vidência, com a visão espiritual, vai ver que é uma bolha de luz enorme, azulada, uma maravilha, parece uma estrela no céu. Uma das coisas mais bonitas. E a gente está lá. O Dalton, errando, acertando.
É exatamente isso. Nos faz refletir acerca do trabalho que nós damos à espiritualidade, por mais teimosos e que ainda tragamos em nós as nossas idiosincrasias, os nossos personalismos, as nossas tendências, ainda assim, por misericórdia divina, Deus permite que o plano espiritual conserve essa luz sobre todos os pontos de luz que são as casas espíritas. É verdade. Aonde o homem está, ele manifesta o seu ego. E ainda não aprendeu que no exercício da simplicidade, da doação indistinta, como você falou, profissionais de alto nível, no Frei Luiz atendendo na cantina. Maravilhoso. Esse aí, não esperar saber quem é, já está com um pontinho lá a mais que vai credenciar. Verdade. O homem, ele voluntariamente, ele combate o bom combate nele mesmo, e é uma batalha quase estoica, porque demanda trabalhar com padrões recorrentes que nós trazemos em nós via os nossos atavismos, que a gente fala sempre. Os ecos do passado reverberam sempre no nosso presente. E esse aguilhão que nos faz maiores que os outros, na verdade, nos fará menores que os outros no plano espiritual, que é o caso, inclusive, dessa senhorinha. Então, esse exercício diário, porque também trabalhar mentalmente é um exercício. Aliás, é um trabalho. É um trabalho. Se assim não fosse Caetano, Gil, esses grandes artistas que trabalham intelectualmente, não teriam valor. Não é? Então, na verdade, é um conjunto de circunstâncias que direcionam o homem no caminho melhor, para a sua própria autorredenção. Desculpe, Dalton, até te interromper. Não, meu querido, não interrompeu, não. O que a gente quer pontuar um pouco mais, para dar um valor ao que a gente está conversando nesse momento, o presidente da Casa de Frei Luiz hoje, doutor Wilson, né, tem título, trabalhou na cantina por muito tempo, mas ele tinha os valores dele. Assim que foi necessário usarem os conhecimentos dele, os técnicos. Dalton, seu microfone fechou. Abriu. Ficou mudo. Está me ouvindo? Oi, voltou. E agora? Ok, voltou, né? Voltou. Então, o doutor Wilson, ele trabalhou na cantina há muito tempo. Depois foi puxado para fazer uma outra tarefa. Sabiam da capacidade dele de organização, enfim, né, de direção de casa. Ele era da White Martins, dos grandes homens da White Martins, e hoje em dia já está com 3 mandatos no Frei Luiz como presidente da casa. E contrariado. E ele tem uma coisa, ele come no refeitório onde todos comem. É o mesmo. Só uma pergunta. Desculpe interromper. Como as pessoas se relacionam com o presidente? É pelo nome ou pelo título? Irmão, eu chamo ele de Wilson porque ele exige que seja dessa maneira. Ele não quer se chamar de doutor de maneira nenhuma. Maravilha. Você me respondeu o que eu queria. E ele não sabia rezar nem um Pai Nosso com Ave Maria. Você imagina? Seu Dalton, posso fazer uma colocação? Pode, querida, pode sim. Com relação à vaidade dentro do lar de Frei Luiz. Muita gente também é colocada lá naquele ambiente como uma testagem, entre aspas, até onde vai a vaidade. Porque lá ou se exacerba, ali é um divisor. É um divisor. É assim que eu percebo. Ali é um divisor. O senhor mesmo sabe da história aquela historinha daquele documento. Ali foi uma pessoa que foi testada e que caiu feio. Porque nesse mundo de relação que nós vivemos hoje, nesse tempo, poder e vaidade é muito mais sedutor do que dinheiro. É muito mais sedutor que dinheiro. Perfeito. E muita gente é colocada dentro do lar de Frei Luiz também para ser separado nesse aspecto.
dentro do trabalho, ver para que lado vai. Perfeito. Desculpa aí, seu Dalton. Perfeito, Então, posso querida. fazer uma pequena colocação também? Rápido. Só um instantinho, Marcos. A Eliana fez uma fala aqui muito interessante, que não sei se todos leram. Posso ler para todos, Eliana, por favor? Ok. Ela diz o seguinte: eu não consigo ser simples e muito menos humilde. Cada dia é um desafio. De fato, é um grande desafio essa transformação do homem velho para o homem novo. Esse combater o bom combate, que está lá na Bíblia, inclusive nós também usamos aqui com frequência, essa autoidentificação, ela primeiro deve partir de um fragmento de uma fala do Hamed, que ele diz que nós deveríamos palmilhar a nossa geografia interior. E, parafraseando Hamed, eu tenho o hábito de dizer que, de vez em quando, que a câmera é fechada, que nós vivemos dentro das nossas próprias caixas, nós construímos as nossas caixinhas e vivemos dentro dela. Aí vem a vida, vamos dizer, Deus, e coloca um vírusinho que dá uma sacudida e está mexendo com todos os ovos da cartela. Muitos vão ser quebrados. Agora, os que serão quebrados têm também o seu objetivo, como a Nádia colocou, e realmente isso, Deus usa o homem para atingir o próximo, ou para promover, ou para aprender, ou também para ensinar. Ninguém está aqui de graça, ninguém está aqui aleatoriamente. Será que escrevendo isso não estaria disfarçando a minha falta de humildade? Não, pelo contrário, você está sendo honesta com você mesmo, inclusive generosa em compartilhar uma dificuldade sua. Todos nós somos assim, Eliana, não é só prerrogativa sua, não, minha querida. Todos nós aqui somos vaidosos e somos orgulhosos, só que nós combatemos em nós, diariamente, o bom combate. E isso demanda um esforço, um sacrifício imenso, que nós entendemos a necessidade imperiosa de abrirmos mão dos nossos conceitos arraigados. Quando a gente fala, eu sou orgulhoso, sou vaidoso, foi da agora quando reencarnou? Não, isso veio do passado. É o homem velho ainda que habita dentro de nós, que está gritando mais alto, querendo tomar a frente das nossas decisões. A gente não deve deixar que ele faça mais isso. Ou nós somos humildes e simples, ou nós somos humildes e simples. Não se dá salto, a natureza não dá salto. Então, fique tranquila que você, no seu tempo, vai conseguir se auto-perceber e trabalhar no seu íntimo essas duas questões. Que há momentos que você é simples, sim, e há momentos que você é humilde, sim. Tá? O ser humano não é só aquilo o tempo todo, não. Nós somos um gradiente de ações, de desejos, de sentimentos, de pensamentos muito grandes. Somos o universo, individualmente falando. Então, você está no seu tempo certo, você já conseguiu se auto-perceber dentro dessa condição de achar que você não consegue ser uma coisa nem outra. É assim. Em certos momentos, você consegue exatamente isso. Você consegue ser humilde e de uma maneira espontânea, e você consegue ser simples também de uma maneira espontânea. Então, esses dois padrões é que você deve procurar manter em você em todas as suas ações, nas suas atitudes. E, sobretudo, no pensamento, que cria a forma e cria também a realidade. Certo? Mais alguém, gente? Estamos no nosso horário. Acho que a Nádia queria falar mais um pouquinho. Eu queria dar um toquezinho sobre essa questão do Frei Luiz. É possível? Posso? Não, claro. É o seguinte, talvez ajude o Rony a responder o Rony, que realmente o Frei Luiz, como o Dalton disse, é feito de pessoas, né? As pessoas, tem muita pessoa lá. E pessoas são vaidosas. Mas a gente não pode esquecer que a casa em si, ela não foi planejada por pessoas, ela foi planejada pela espiritualidade. Ela está num lugar geograficamente propício para ela e para todo o trabalho que ali é feito. Eu estive lá algumas vezes. Sentar num banquinho naquele laguinho lá atrás, fica bem pertinho da floresta, né? Ficar ali lendo um livro é uma experiência que a gente quase que sobe. Tem dias que eu vou ali, o sogro do meu filho mora do outro lado da rua, no outro morrinho do outro lado em frente, a casa do alto. Do terraço da casa dele, eu olho para o Frei Luiz, dia que não tem trabalho, não tem ninguém lá dentro. Só de olhar, me concentrar na casa, eu sinto uma vibração diferente. Ou seja, aquele lugar, aquele ambiente,
ele está muito protegido pela espiritualidade superior. Então, Rony, você pode ir lá sem medo. Que quem tem vaidade que está lá, o problema é dele. A gente vai, a gente aprende, a gente estuda, e toda casa espírita, toda igreja, todo lugar do mundo vai ter gente vaidosa, porque é inerente à condição humana. Só que alguns não são. Então, a gente está tentando se melhorar, vai lá e faz o possível para se melhorar. Vai dar certo. Era só isso. Perfeito, Marco. Obrigado pela contribuição, e realmente é por aí mesmo. Tudo entra na questão do autoconhecimento e da autopercepção. Nós somos meio que estagiários, nós mesmos, né, para o futuro. A gente está numa construção constante e perene do homem novo, né? E a doutrina espírita é uma novidade. Só tem 160 anos no máximo atrás. Entendeu? Se a gente parar para analisar o que nós já fomos no nosso passado, as cruzadas pelas quais nós lutamos, né? Aqueles que nós mandamos para as fogueiras, ou até mesmo antes disso, aquele que nós mandávamos também para os circos, né? Se vamos mais atrás ainda, a gente vai perdendo os erros do tempo. Nós tivemos muita coisa, nós fomos muito cascas grossas. Fomos. Hoje nós estamos nos lapidando, isso é muito bom. Meus amigos, olha, agradeço muito, sobretudo 2 agradecimentos aqui especiais à Fátima Colchete, que fez a senhorinha no nosso jogral, e o Zé Luiz, né, que também conseguiu se superar, porque estava com alguma dificuldade em nível de leitura no celular, só que ele, espertamente, ele imprimiu, né, o texto e foi lendo ali, que facilitou bastante. Então, Fátima, brigadão, Zé também, e agradeço a todos vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação rapidinho, Marisa? Não? Ok, alguém gostaria de fazer a prece final? Fique à vontade. Posso fazer um pedido na prece final? Vamos orar, vamos pedir por Manaus. Manaus está com o joelho no pescoço dele. Está gritando, não podemos respirar. Nós pedimos na prece inicial e vamos pedir novamente na prece final. Josi, você se importaria de fazer a prece, minha querida? Por favor. Posso sim, o Luciano, meu filho. Obrigado. E assim, Mestre Jesus, pedimos o teu amparo. Pedimos, Senhor, o teu alento a Maria Santíssima, para que leve alento às pessoas de Manaus. Estamos, Senhor, solidários com ela. Estamos aqui buscando ajuda, pois sabemos o quanto há necessidade de um alívio, de uma esperança, para que eles possam, Senhor, lutar pela vida. E assim, Mestre Jesus, sabendo que estamos amparados pela espiritualidade, que os espíritos amigos, os espíritos da tua falange, estão nesse momento, afim, lutando junto com eles. Sabemos, Senhor, desse amparo. Nos juntamos a eles, para que possamos, juntos, unidos, buscar essa força, essa coragem, Senhor. Não é fácil, mas vamos conseguir, pois temos tu ao nosso lado e a falange imensa trabalhando nesse momento. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada, Senhor, por sempre podemos contar contigo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.